Sementes de Fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com a sua família. Quero ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Muito bem, eu tomo nessa oportunidade esse versículo, esse texto da palavra de Deus, para estar falando de algo que nós temos registrado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, de capa a capa, que é a condenação veemente de Deus a respeito da idolatria. A pessoa adorar, ter outro objeto de culto, senão o próprio Deus. Deus é misericordioso e Ele entende o ser humano. Muitas vezes Ele é tolerante conosco em muitas situações, mas se há algo que Deus não abre mão, é de reservar para Ele a única adoração. Não há outro ser neste mundo, não há outra pessoa, não há um santo, objeto, poder, glória, fama e dinheiro que possamos cultuar, senão unicamente ao Deus que criou céus e terra, aquele que deu a vida por nós no Calvário para nos salvar. Só Ele deve ser adorado. Um princípio que nós temos norteado a vida toda é o respeito à religião de uma outra pessoa. É o respeito ao direito das pessoas pensarem, a sua própria consciência e se expressarem conforme é o correto. Eu acho que nós não podemos abrir mão de respeitar a fé e a religião de uma outra pessoa. Porém, há algumas verdades na palavra de Deus que nós precisamos esclarecer para iluminar a mente das pessoas, para que no amanhã alguém não possa estar incorrendo em grave erro diante de Deus. Nós temos por objetivo pregar a palavra de Deus tal como ela é e está exarada nos escritos sagrados. A Bíblia diz: fugir da idolatria. Há muitos pecados que a Bíblia manda enfrentar. Resistir o diabo, por exemplo, e ele fugirá de vós. Mas a respeito da idolatria, manda fugir, porque é algo, parece que inerente ao ser humano. Parece que o homem já nasce propenso a ter uma religiosidade distorcida daquela realidade que a Bíblia nos ensina. Lá no passado, quando Deus instituiu os 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos caminha exatamente nessa direção. Quando Deus diz lá: não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem te curvarás diante delas, eu sou o Senhor. Ali, Deus já estabelece um princípio, que somente Ele é Deus, somente Ele pode ser cultuado, adorado durante toda a nossa vida. Nós temos a tendência do ser humano em diversificar a sua crença, a sua fé. Para cada situação, ele se apega a um Deus, a um santo, a um objeto de culto, parecendo que Deus não é suficiente para resolver todos os problemas, para suprir as nossas necessidades, e precisa se apegar a este ou aquilo, ou este ou aquele. Quando o povo de Deus saiu do Egito, que era uma terra completamente idólatra, o povo de Deus viveu 400 convivendo com os ídolos, com os deuses do Egito, e Deus os tirou de lá exatamente para ser o único Deus de Israel. Numa certa altura da caminhada do povo de Deus, foi necessário o líder Josué reunir aquela nação para dar um basta na idolatria. Então Josué disse: olha, nós temos que decidir hoje a quem vamos servir. Se aos deuses aos quais serviram nossos pais no Egito, ou se ao Deus que nos tirou do Egito. E Josué concluiu dizendo: eu e a minha casa já tomamos uma decisão, nós serviremos ao Senhor
que nos tirou da terra do Egito. Há um outro exemplo na Bíblia, quando o povo de Deus, já na terra de Canaã, enveredou pelo caminho da idolatria, adorando outros deuses. Foi necessário o profeta Elias reunir aquele grupo de profetas de Baal e de Azera e fazer um desafio. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, sirva a ele. Nós precisamos decidir. Nosso coração não pode estar dividido no culto. Há um só que tem que ser cultuado, não pode ser duas pessoas. O próprio Jesus ensinou para nós dizendo: não podeis servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Muitas vezes a riqueza se torna um objeto de idolatria, de culto, de adoração das pessoas, que cultua o Deus dinheiro, o Deus riqueza, também está errado. Outras pessoas cultuam o poder, a fama, a glória deste mundo, posições nessa terra e não coloca Deus como prioridade na vida dele, como em primeiro lugar, quando a palavra já nos dizia lá: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quantas pessoas estão correndo hoje atrás de outro Deus, de outro Senhor, de outro objeto de culto, ferindo frontalmente o coração bondoso de Jeová. Nós sabemos que Israel um dia voltou para o cativeiro e desta feita na Babilônia, exatamente devido à idolatria, o culto a outros deuses. E o Senhor permitiu aquela escravidão na terra da Babilônia para extirpar de vez do coração daquela nação essa tendência de adorar outro Deus, senão o Senhor nosso Deus. Mas o ser humano é propenso a isto. Vejam vocês que quando o anjo do Senhor terminou de trazer toda a revelação do Apocalipse para João, João falou que ele caiu aos pés do anjo para adorá-lo. O anjo disse: não faça isto, eu sou conservo teu e de teus irmãos. E o anjo concluiu dizendo: adora a Deus. Então veja aí, o anjo não aceitou a adoração, e ninguém nessa vida deve aceitar, porque a palavra diz por Jesus aqui: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Temos que ter muito cuidado em relação a isto, para não tirar o Senhor do foco, do centro do culto, do centro da nossa adoração, porque esta é uma verdade revelada por Deus em toda a sua palavra, em toda a Escritura Sagrada. Aqui nesse texto que eu li, Satanás quis se colocar como alvo da adoração, ofereceu os reinos do mundo e a glória dos reinos para Jesus. Em troca, ele queria que Jesus se curvasse diante dele e o adorasse. Mas Jesus não aceitou aquilo, dizendo: vai-te, Satanás. Devemos correr com todo ídolo, devemos mandar embora todo objeto de adoração. Vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Que Deus possa nos libertar, tudo por Jesus, nada sem Jesus. Que possamos continuar firme, sabendo que há um único Deus verdadeiro. Paulo falou que o ídolo nada é neste mundo. Aliás, a palavra ídolo originalmente significa coisa nenhuma. O ídolo não é nada, é uma criação da mente humana. Precisamos saber que só Deus é o Senhor e só Ele pode ser cultuado. Você que está me assistindo aí, se você tem outro objeto de culto na sua casa ou na sua própria vida, abra mão disso. Deus está dizendo: convertei-vos, abandone os seus ídolos, volte para mim e você verá a mão do Senhor estendendo em sua direção e suprindo todas as suas necessidades. Creia, Jesus é mais do que suficiente para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, ilumine a nossa mente, para que possamos ser a pátria onde Jesus é o Senhor dessa nação. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Sementes de fé.